Quando se pensa em BTS, logo vem à cabeça música, palcos, álbuns, mas a verdade é que eles foram muito além. Eles construíram um verdadeiro universo digital. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como o BTS invadiu o mundo dos videogames, criando experiências que, olha, aprofundaram de um jeito incrível a conexão com os fãs no mundo todo. Tá, mas aí fica aquela pergunta, né? Por quê? Porque é uma das maiores bandas do planeta e ia se dar o trabalho de criar todo o império de jogos. Bom, a resposta para isso mostra uma estratégia, nossa, fascinante de engajamento, que vai muito, mas muito além da música. Então vamos lá, vamos entender isso direito. A primeira leva de jogos do BTS, logo de cara, atacou por duas frentes. Eles miraram em duas paixões gigantes da fanbase. Primeiro, o ritmo viciante das músicas e, segundo, as histórias por trás da banda e dos clipes. E essa jornada toda começou para valer lá em 2018. Foi quando lançaram o Superstar BTS. E olha, esse não era um joguinho qualquer não. Foi o primeiro grande lançamento oficial do grupo. Tipo, a entrada triunfal deles no universo dos games. Sabe aquele estilo de jogo tipo Guitar Hero? Então, era exatamente isso. Um jogo de ritmo, mas só com músicas do BTS. A missão era simples, acertar as notas na hora certa. Mas o que fez esse jogo explodir mesmo foi uma sacada genial. Eles colocaram cards colecionáveis dos membros. E né, quem é fã sabe o quanto isso é viciante. O jogo acabou sendo descontinuado em 2019, mas foi super importante porque abriu as portas para outras versões globais que vieram logo em seguida. Aí, no ano seguinte, em 2019, a coisa mudou completamente de figura. Eles engataram uma outra marcha e trouxeram algo totalmente diferente, algo que a galera esperava com muita ansiedade, o BTS World. A proposta aqui era outra, totalmente diferente. Em vez de ritmo, era história. A ideia era que quem jogava virasse o manager do BTS, mas lá no comecinho, antes mesmo do debut. O jogo era um prato cheio de conteúdo exclusivo. Tinha histórias que ninguém conhecia, fotos inéditas, até vídeos. Era uma imersão total. E não à toa, marcou uma geração de fãs. Durou bastante tempo, só foi encerrado agora, em 2024. Então, percebe a jogada? Logo de cara, eles já tinham duas estratégias bem definidas. De um lado, Superstar BTS, totalmente focado na música. Era um jogo de performance, de ritmo. Do outro, BTS World, focado na história, um jogo de narrativa, de criar uma conexão mais pessoal. Eram tipo duas portas de entrada diferentes para o mesmo universo. E olhando essa linha do tempo, a evolução da estratégia fica super clara. Começou em 2018 com a era do ritmo. Em 2019 eles aprofundaram a narrativa. Aí em 2020 deram um passo além e colocaram a criatividade dos fãs em jogo. E por fim, em 2022, começou uma fase mais aconchegante, digamos assim. E agora a gente avança para a próxima fase, que foi uma virada de chave bem interessante. Porque aqui, a comunidade não ia mais só consumir as histórias, ela foi convidada a criar suas próprias. Para entender o que vem a seguir, a gente precisa falar de um conceito-chave, o BU, que é o BTS Universe. Pensa nisso como um universo de ficção super complexo, todo interligado, que aparece nos clipes, em livros e, claro, nos jogos. Nesse universo, os membros são personagens em versões alternativas, numa história cheia de drama, mistério, bem profundo. E foi justamente dentro desse universo tão rico que nasceu o próximo grande jogo do grupo, o BTS Universe Story, de 2020. A grande sacada desse aqui foi o conceito. Ele não era só um jogo, era uma plataforma de criação. A base era o universo oficial, o BU, mas o diferencial era que ele permitia que qualquer pessoa criasse e compartilhasse suas próprias histórias interativas. Era como se fossem fanfics que se podia jogar, sabe? Basicamente, o poder de contar histórias foi entregue nas mãos da comunidade. O jogo foi encerrado em 2022, mas essa ideia foi sem dúvida revolucionária. Isso nos leva, então, para o capítulo mais recente dessa história toda, que trouxe uma pegada bem diferente e, mais legal ainda, um envolvimento muito mais direto dos próprios membros. Em 2022 chegou o queridinho da vez, BTS Island and Sion. Um jogo super charmoso, relaxante e que, aliás, está aí ativo e bombando até hoje. E o grande diferencial dele é exatamente este. O jogo foi criado com a ajuda direta dos membros dos BTS. É isso mesmo. Eles deram pitaco no design, na história, nos personagens, e isso trouxe uma autenticidade que, claro, a galera amou.
O estilo do jogo é aquele de quebra-cabeça de combinar 3 peças, sabe? Bem casual. Mas o clima é super fofo, relaxante e os personagens são versões chibi dos membros, aquelas caricaturas pequenininhas e super adoráveis. O jogo foi desenvolvido pela própria Hybe e está sempre recebendo atualizações. Não tem como negar, é um dos mais queridos da comunidade. Mas calma que não para por aí. O universo de games do BTS não se resume só aos jogos próprios deles, não. Eles também deram as caras em alguns dos maiores jogos do mundo. E antes da gente falar dessas colaborações gigantes, vale só um parêntese rápido para falar dos jogos da Tiny Ten. Tiny Ten, para quem não sabe, são aquelas versões animadas e fofinhas dos membros. Elas têm seus próprios joguinhos casuais de quebra-cabeça. É importante dizer que são produtos licenciados da marca Tiny Ten, então correm um pouquinho por fora dos jogos oficiais do grupo em si. E aqui a gente vê essa expansão na prática. Pensa só, no Fortnite Creative teve um mundo inteirinho temático do BTS. No clássico Maple Story, eles viraram personagens jogáveis num evento especial. E na plataforma Zepeto, criaram várias experiências imersivas e até minigames. Isso mostra o quanto as parcerias deles são versáteis. Ok, depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, qual é o objetivo final de ter tantos jogos diferentes? E a resposta, no fundo, é bem simples e se resume a uma palavra: conexão. Pensa bem, cada tipo de jogo serviu para uma coisa. Os jogos de ritmo conectaram pela música. Os jogos de história conectaram pela narrativa. A plataforma criativa conectou através daquele universo que todo mundo compartilha. O jogo casual conectou através de um momento relaxante. E as colaborações? Bom, essas conectaram o BTS com comunidades de jogadores gigantescas. Cada jogo é um ponto de contato, um jeito diferente de se aproximar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para fechar. Se os games conseguem construir mundos interativos tão completos para os fãs, qual será a próxima fronteira do engajamento? Onde mais essa linha que separa o artista do público vai se apagar? Fica aí a pergunta.